Mateus capítulo 16, vamos ler do versículo 13 ao 20, famosa parte da confissão de Pedro. Mateus capítulo 16, do 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado com carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Que ele está sentado. Nós vamos refletir nesta noite sobre a pergunta mais importante da vida. Qual é a pergunta mais importante da vida? As famosas perguntas, que todas as religiões, até a ciência tenta responder: de onde vim, para onde vou e por que estamos aqui, são importantes. E todos nós conhecemos algumas das respostas, mas eu penso que essa pergunta que Jesus trouxe à tona neste momento seja a pergunta mais importante da vida. Todos aqui sabemos quem somos. Você sabe o seu nome, o nome dos teus pais, tua mãe, de onde você veio. Você sabe onde você trabalha, você sabe do que você gosta, você sabe o time de futebol que você torce ou não, você sabe as coisas a teu respeito. É algo muito importante. Você sabe muita coisa sobre história do teu país, história das nações, você sabe muita coisa. Você sabe muita coisa a respeito das pessoas que te cercam. Hoje, nós vemos um momento da cultura inútil, e as pessoas sabem muita coisa de um monte de questão que não vai trazer nenhum resultado para a vida. As pessoas sabem o nome de todos os personagens da novela. As pessoas sabem o nome de todos os integrantes do Big Brother. A pessoa sabe escalar todo o time de futebol que ele torce. As pessoas sabem muitas informações. Mas nós precisamos ter uma certeza. Nós precisamos saber responder, talvez, a mais importante de todas as perguntas: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Porque você pode responder todas as outras perguntas de uma maneira muito plena, com muito conhecimento, com muitos argumentos, mas se você não souber responder quem é Jesus para você, você vai com todo esse conhecimento para o inferno. Se você não souber responder quem é Jesus para você, a vida vai perder todo o sentido. Nós precisamos aprender algumas coisas com essa passagem. É importante lembrarmos desse contexto. Jesus já estava, que nem diz popularmente, bombando na região da Palestina nessa época. Havia feito muitos milagres, multiplicado pão, já tinha muita gente curioso para saber quem é Jesus, muitas pessoas seguindo a Jesus. E no momento então que eles estavam indo para uma região chamada Cesareia de Filipe. Na Bíblia nós temos duas Cesareias, uma que fica mais próximo do mar Mediterrâneo, que é muito conhecida, construída por Herodes o Grande, e nós temos a Cesareia, essa Cesareia de Filipe, que o nome já diz, de Filipe, em homenagem a César, ao imperador local. Era uma região politeísta, muito politeísta, era a antiga região onde era um dos centros de adoração a Baal, e nessa época, no contexto do Império Greco-Romano, era uma região onde se adorava Pan, Deus de todas as coisas. Então era uma região bem politeísta. E
não sei porquê, né, Jesus resolveu então questionar sobre o Filho do Homem. Quem as pessoas têm dito ser o Filho do Homem? Jesus usa essa expressão, talvez lembrando lá o que Daniel havia profetizado sobre esse Filho do Homem, apesar que era uma expressão usada para Messias que poderiam surgir e vir. E nesse contexto todo, então, há esse diálogo que eu penso ser um dos mais belos e importantes diálogos de toda a Bíblia. E aqui eu lembro dos dias de hoje. A mesma coisa que estava acontecendo lá naquela época, talvez o lugar, era propício para aquela discussão, nós também, nos dias de hoje, vemos uma maneira propícia lembrar sobre os questionamentos de Jesus. E uma primeira grande verdade que a gente precisa entender e ver é justamente essa: sempre haverá muitas opiniões a respeito de Jesus. Sempre haverá muitas opiniões a respeito de quem é Jesus. E isso começa lá na nossa família, isso começa lá na nossa casa. Geralmente, se são pais cristãos ou não, eles vão dar alguma opinião sobre Jesus. Alguns, talvez, já encaminham para o rumo certo, mostrando quem de fato é Jesus. Mas, infelizmente, nós vemos que a grande maioria da população vê Jesus apenas, e aprende isso de berço, como um santo homem, um grande homem, que deve ser admirado, respeitado, talvez venerado, e muitos aprendem dessa maneira que Jesus é isso, que também não faz grande diferença. Alguns vê Jesus como um carrasco, às vezes dentro da igreja, e muitas vezes inconscientemente, nós vemos alguns pais sempre falando: olha, não faz isso que Jesus vai te punir, não faz aquilo. E às vezes tem crianças dentro da igreja que crescem achando que Jesus é aquele juiz que qualquer vacilo que ele dá, Jesus vai bater, matar, jogar uma maldição e assim por diante. Tem pessoas que crescem assim, vendo Jesus apenas por esse lado, esquecendo do lado tão misericordioso de Jesus. E assim por diante, meus irmãos. Mas essa passagem ali evidencia talvez o que a maioria das famílias nós vemos no Brasil. Coloca Jesus num patamar elevado, porque ali nós vemos, olha, uns dizem que é João Batista, grande profeta, outros dizem que é Elias, talvez um dos maiores de Israel, outros dizem que é Jeremias. Então está no patamar elevado, mas ainda não chegou no devido lugar onde Jesus precisa ocupar. E hoje nós temos também aí opiniões de todos os lados. Nós temos a opinião do nosso amigo lá no trabalho, o amigo da faculdade. Você vai, às vezes, hoje mesmo, que eu sempre tenho falado, o hedonismo está aí em voga, todo mundo buscando prazer. Se você fala de Jesus, você, careta. Jesus não é aquele cara lá que disse que se você olhar para uma mulher, já pensar coisa errada, você pecou? Cara, com um monte de mulher bonita aí, você vai seguir esse cara, meu? Jesus não é aquele que falou que a gente não pode amar o dinheiro? Poxa, mas na economia do nosso país, alavancando, não tem como, você vai seguir esse Jesus? Tem a opinião dos amigos, que geralmente são negativas, geralmente são pautadas no contexto de focar apenas o prazer. Nós temos a opinião da ciência, a ciência sempre buscando provas para isso, prova para aquilo. Se a gente se lembrar, algum tempo atrás, estava aí na mídia, tentando descobrir como era o rosto de Cristo, para quebrar um mito europeu de que era loiro, de olhos azuis, não, mas era meio bugre, como a época lá, e assim por diante. A ciência vai estar dando as suas opiniões. Nós temos aí a mídia, e a mídia tem aí dado a maioria das opiniões e feito uma confusão na cabeça de muitas pessoas. A mídia geralmente pega esse lado negativo do ecumenismo e prega: não, todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus. Teve aí um programa que eu estava vendo as críticas no Facebook, o Thales Roberto participou de um programa lá, totalmente sincretista. Não, todas as religiões levam a Deus e assim por diante. Nós vemos a mídia dizendo também que Jesus era um mito. Tempo atrás também deu uma discussão aí com alguns personagens daquele programa CQC, dizendo: não, isso é tudo mentira, Jesus nem existiu.
que é uma grande ignorância por parte deles, né? Porque os grandes historiadores já dizem, se você acredita que Jesus era o Filho de Deus ou não, é uma coisa, mas que existia um tal de Jesus no primeiro século, isso ninguém pode negar. Você pode pegar todos os historiadores romanos e talvez a principal fonte, o historiador judeu, Flávio Joséfo, que eram contra Jesus, eles fizeram vários registros. Negar que existia um tal de Jesus que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, isso aí mostra uma ignorância tão grande que chega a ser ridícula. Mas está lá. Os nossos jovens, adolescentes, que estão assistindo a porcaria do CQC, estão às vezes engolindo esse tipo de coisa. Informações que a mídia aí nos passa. E se você for mais fundo, você vai ver a mídia pregando um Jesus apenas com intenções capitalistas, né? Jesus na Páscoa vira coelhinho e ovo para arrecadar, né, muito dinheiro com venda de chocolate. Mesma coisa no Natal, com presentes, né? Daí vem a figura do Papai Noel. Vamos um pouco mais fundo na mídia, você vai ver Hollywood produzindo filmes onde Jesus é gay, onde Jesus teve caso com Maria Madalena, onde Jesus teve casos de homossexualidade com Judas, e assim por diante. A mídia está aí. E se você mesmo entrar nas redes sociais hoje, no Facebook, você vai ver toda a opinião sobre Jesus. Jesus é roqueiro, Jesus é motoqueiro, Jesus é pistoleiro, tem imagens de todo jeito para Jesus. E até as religiões, né? Se perguntar para o muçulmano quem é Jesus, ele vai dizer, foi um grande profeta. Se você ir no hinduísmo, né, ele se encaixa na trindade hinduísta, e assim por diante, filho de Shiva. Então, gente, opiniões sobre Jesus vai ter de monte. E, se você não cuidar, você pode ser influenciado por isso. Você pode ser influenciado por isso. Só que essas opiniões sobre Jesus, não trazem um resultado efetivo para a sua vida. Por isso, Jesus fez uma segunda pergunta. Estão dizendo isso? Tá. Daí Jesus olha para os seus discípulos, assim como ele olha para mim e para você hoje, e pergunta, e você? E você? Quem vocês dizem que sou eu? E daí surge o Pedrão, né? Pedrão, impulsionado por Deus, faz a maior afirmação de todos até esse momento. Talvez não sabendo todos os planos que Deus tinha para esse Cristo, para esse Messias, mas ele, sem medo, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós precisamos olhar para isso no contexto daquela época, a esperança messiânica. Por mais que o povo de Israel reconhecia vários Messias, vários Cristos, né? Ou seja, grandes reis que eles esperavam que viessem para libertar o povo de Israel do jugo dos impérios grandes. Pedro, ele vai muito mais além. Ele coloca Jesus no patamar daquele Messias, o Filho do homem, né, que Daniel havia profetizado, e ele complementa, o Filho de Deus. Ou seja, ele consegue ver em Jesus realmente a solução para a humanidade. Jesus olha para ele e diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Claro que num culto de ensinamento é importante a gente dizer que essa interpretação tem muitas vertentes. Eu entendo, né, e creio piamente que essa aqui é a principal e a melhor interpretação. Jesus estava dizendo do argumento de Pedro e não dele mesmo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? O que Pedro tinha acabado de falar? Jesus era Cristo, Filho de Deus, a base de tudo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque depois surgiram outras, né, principalmente pela Igreja Católica, a partir do ano 350, afirmando que a pedra era Pedro. E daí então nós temos uma linhagem aí papal, né, onde o padre de Roma é o principal de todos. Mas nós precisamos ter a certeza, porque Paulo depois vai dizer, olha, a pedra que os homens rejeitaram veio a ser a pedra angular, a pedra base, é Cristo. Então, essa é a principal argumentação de Pedro. E a pergunta que Jesus faz para os discípulos, Pedro responde com aquela convicção, chega aos nossos ouvidos hoje. E Jesus quer saber de mim e de você, quem é Ele na sua vida?
Ele pergunta para nós: e vocês? Quem vocês dizem que sou? Por quê? Justamente pelo fato de que tem muitas pessoas que ainda não responderam na vida, não responderam de fato, com atitudes, com escolha de vida, realmente, quem é Jesus. Alguns estão aí seguindo o que o papai e mamãe ensinou apenas. Tu é o Jesus que meu pai e minha mãe dizem que segue, tu é o Jesus da Bíblia, tu é realmente o Jesus que fez muito milagre, mas precisamos ir muito além disso. E assim como o Pedrão, ele teve uma revelação de Deus, porque o próprio Jesus falou: olha, isso não é coisa de carne ou sangue, não foi você que chegou a essa conclusão, mas isso veio do Pai direto para o seu coração. Assim como foi uma revelação do Pai, nós de fato vamos ter convicção que Jesus é o Filho de Deus, a solução para a humanidade, o Cristo que nós esperávamos e precisamos crer, a partir do momento das revelações, quando nós realmente acreditamos nas revelações. E lembrando que a principal revelação que nós temos hoje é a palavra do Senhor, que Ele cuidou piamente para que chegasse aos nossos dias da maneira que chegou. E nós precisamos levar muito mais a sério isso. E daí, então, se Jesus tinha perguntado: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro faz essa argumentação. Eu convido a cada um de nós analisarmos na nossa vida sobre onde nós temos colocado Jesus, como nós temos visto Jesus, como nós temos entendido Jesus. E lembrando que isso não fica só na teoria, só da boca para fora. Não adianta você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus verbalmente. Isso precisa fazer parte do nosso dia a dia, das nossas escolhas, do sentido e o rumo que a nossa vida vai tomar. Nós precisamos entender essa grande verdade, porque aquilo que nós acreditamos sobre ser Jesus vai determinar a minha escolha de cada segundo da minha vida, de cada momento da minha vida. Eu me lembro que no ensino médio tinha um amigo meu que ele acreditava em ET. Ele acreditava que nós não estávamos sozinhos no universo e a vida dele era pautada em torno daquilo. A vida dele era pautada, as escolhas dele eram pautadas, né, de estudo, era pautada naquilo. Aonde ele investia o seu dinheiro, era imaterial que falava sobre aquilo. As decisões da vida dele eram pautadas por aquilo. Eu estava ouvindo o testemunho do ex-jogador de futebol das antigas, João Leite, que era goleiro do Atlético Mineiro. Ele diz também que ele tinha tanta convicção que o futebol era a coisa mais importante da vida, que toda decisão da vida dele, todas as escolhas giravam em torno do futebol. Todo o dinheiro dele era para a questão das coisas do futebol, as escolhas amorosas dele tinha que envolver futebol, a vida dele girava em torno do futebol, até ele encontrar Jesus. Isso, meus irmãos, faz parte do nosso dia a dia. Eu rio com os adolescentes, às vezes, que você vê essas tribos urbanas, né? E tem uma galera ali, os emos, eles têm convicção que a maneira mais linda de se portar é usar preto, ou preto e branco listrado, né, com aqueles tênis mad hat, e o cabelo assim, puxado. E daí você vê até as pessoas que têm um cabelo ruim, que nem o meu, eles fazem questão de fazer uma chapinha e puxar assim para o lado, para ficar daquele jeito, porque eles têm convicção que aquele é o jeito mais bonito de ser. As certezas e convicções da nossa vida, elas realmente vão nos determinar nas escolhas de vida, a maneira de se portar e agir. Por isso, essa é a pergunta mais importante da vida. Quem é Jesus para cada um de nós? Pois isso vai determinar as nossas escolhas e os nossos passos. E daí então vamos olhar a resposta de Pedro, que precisa ser de coração a nossa resposta. Por mais que o Pedrão ainda não tinha noção tudo que abrangia essa afirmação dele, dizer que Jesus era Cristo, o Messias esperado, Filho de Deus. Tanto que a partir dali, Jesus começa a revelar qual o propósito do Messias. E o próximo discurso de Jesus vai ser sobre o Messias vai ter que morrer e ressurgir para resgatar a humanidade. E daí o Pedro já vacila, já sai da revelação e diz: não, Jesus, que isso? Não, você não vai precisar morrer. E daí Jesus já olha para Pedro e diz: afaste de Satanás.
O mesmo que tinha falado essa afirmação, né, agora estava já sendo usado pelo diabo. Porque aquilo não fazia parte ainda da vida dele. Mas depois ele vai entender plenamente e vai realmente ver que o argumento dele, que ele tinha falado aqui, agora fazia sentido, quando ele começa a entender toda a revelação. Por isso que devemos valorizar toda a palavra do Senhor. Por isso que precisamos valorizar a Bíblia Sagrada, para entender quem é Jesus no seu todo. Irmãos, quando nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, a nossa vida não é a mesma. Porque se eu afirmo que Ele é o Filho de Deus, eu estou dizendo que Ele também é Deus. Se Ele é o Deus encarnado, se Ele é o Messias que veio resgatar a humanidade, Ele é autoridade sobre toda a humanidade. Ele é autoridade sobre a minha vida, que estou reconhecendo isso. E mais, se Ele é autoridade, eu preciso colocar Ele num patamar elevado na minha vida. Eu preciso dar crédito muito mais para o que Ele fala, para o que Ele ensina, do que para as minhas outras convicções de mundo. Se Ele é realmente, de fato, o Filho de Deus, eu não posso tratar Jesus de qualquer maneira. E daí eu separei algumas coisas na nossa vida que precisa mudar, que nós vemos na vida de Pedro, quando entendeu realmente de fato que Jesus era o Messias, e de todos os seguidores de Cristo até hoje na humanidade. Primeira coisa, o Pedro se tornou alguém empenhado numa causa que ia muito além dele próprio. Muito além dele próprio. Você vai ver lá em Atos 2, o Pedro, já convicto de que Jesus era Messias, o Filho de Deus, se levantando. Agora, sem medo de acusação, sem medo que a sua reputação ia ficar manchada, e pregando Jesus. 3.000 almas se convertem. Você vai ver o Pedro, que agora é usado por Jesus para fazer milagres, ajudando um paralítico a ser jogado na prisão. Ser jogado realmente na masmorra. E quando é trazido pelos fariseus, olha, você não deve mais falar desse Jesus. Daí nós vemos que Pedro não estava mais preocupado com os seus desejos, com o seu conforto, mas ele tinha um objetivo muito maior na sua vida, que era Jesus. Ele diz, olha, me desculpe, mas responda por vocês mesmos, eu devo obedecer aos homens ou a Deus? Convicção de que havia um propósito muito maior agora para a vida dele. Lá na carta de 1 Pedro, ele diz assim, capítulo 1 e 17, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisa perecível, como prata ou ouro, que foram redimidos na sua maneira vazia de viver, transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo e revelado nesses últimos tempos. Olha isso, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, ou seja, vocês foram comprados por um sangue que é a maior e melhor coisa que poderia ter acontecido a cada um de nós. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. O Filho de Deus desceu, morreu por mim e por você. Então, escute o que eu vou dizer. Não viva mais para você. Não viva mais para você. Você precisa ter um propósito maior. Viva para Deus. E nós temos um exemplo bíblico de alguém que meio que viveu para si. Alguém que teve até experiências com Deus. Se lembra do Salomão? No fim da vida, na sua velhice, ele escreve um livro, Eclesiastes. E o livro todo ele está falando sobre uma coisa: vaidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E ele mesmo diz, olha, eu não privei-me de nada que a terra poderia me dar. Aproveitei de tudo. Mulher mesmo, ele teve 1000. Mas daí, ele chega no fim da vida dizendo que tudo é vaidade. E se você for ver lá no finalzinho do versículo, ele diz assim, olha, agora que eu já ouvi de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os mandamentos, porque isso é essencial para o homem. O que eu quero que você entenda? Nesse primeiro ponto, a vida vai fazer sentido
quando realmente nós de coração declararmos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, e darmos o lugar principal do nosso coração para Ele. Você pode fazer todas as outras coisas, se Ele não estiver no trono, é aquilo que eu sempre falo, irmão, não adianta, não adianta. Se lembra do jovem rico? Oh, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Bom não é somente a Deus? Já jogou uma ali. Espera aí, você está me chamando de Deus? Eu tenho, olha, observado todos os mandamentos, honrado pai e mãe, feito isso, feito aquilo, não cobicei, não adulterei, não matei, sou um crente, olha, canela de fogo, vou na Assembleia de Deus, Bíblia debaixo do braço, de terno e gravata, não perco um culto. E daí, Jesus vai lá no trono do coração. Beleza, parabéns. Mas faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende e dá o dinheiro para os pobres. Quando aquele jovem ouviu isso, ele saiu e não fez nada do que Jesus disse. Por quê? Quem estava no coração dele? O dinheiro. Uma característica, irmãos, de qualquer cristão verdadeiro que realmente reconhece que Jesus é o Filho de Deus, é essa aqui. Ele não vai se empenhar na causa própria, mas ele vai estar empenhado no reino de Deus. Então, irmãos, que o seu discurso no Facebook não seja porque eu vim aqui para ser feliz, eu existo para ser feliz, existimos para fazer a vontade de Deus. Consequentemente, nós vamos ser felizes, porque daí nós vamos estar no lugar realmente que nós fomos criados. É o centro da vontade de Deus. Uma outra coisa que acontece, que aqui eu vou repregar um pouquinho, que o próprio pastor Aguiar falou durante os 3 dias de congresso da UMAD, questão do ser servo. Não tem como você reconhecer que Jesus Cristo veio ao mundo como Filho de Deus e você não se tornar servo dele. A partir dessa perspectiva, nós paramos de fazer a pergunta: o que o mundo pode fazer por mim? O que Deus pode fazer por mim? O que a igreja pode fazer por mim? Mas daí nós somos servos. Servos não têm vontade própria, servos faz a vontade do seu Senhor. A nossa pergunta muda: o que o Senhor deseja para a minha vida? O que o Senhor deseja que eu faça? O que realmente eu posso fazer para agradar ao meu Senhor? Muda a perspectiva que nós olhamos a Deus e a vida. Nossa pergunta muda. E o Pedrão, nas suas cartas, você vê muito evidente isso, fazendo sentido a afirmação dele. Lá em 1 Pedro 2,16, ele diz assim, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus não é para descansar, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 4,10, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, o nosso desejo agora, ele está subjugado à cruz de Cristo, está subjugado a fazer a vontade de Deus. Eu paro com essa ideia de que eu estou indo todo dia, acordando cedo, 6h30, indo para o trabalho. Eu perco a ideia de que eu estou indo para o trabalho para ganhar dinheiro, para sustentar minha família. Eu estou indo para o trabalho também para isso, mas em primeiro lugar eu sou servo de Cristo, então eu estou indo para o trabalho para mim ser luz lá, para mim representar Cristo lá, para mim ser bênção na vida do meu patrão, para mim ser bênção na vida dos meus colegas de trabalho. Eu sou servo de Cristo, eu não estou agindo para satisfazer as minhas necessidades, eu estou agindo para fazer a vontade de Cristo. Então eu acordo todo dia porque eu sei que o Senhor conta comigo lá no meu trabalho. O Senhor conta comigo lá na faculdade para ser um representante dEle. Eu preciso entender isso. O meu desejo está subjugado ao serviço de Cristo. Na família eu paro de perguntar, poxa, o que a minha esposa pode fazer por mim? O que meus filhos podem fazer por mim? O que o meu pai pode fazer por mim?
Mas eu começo a perguntar o que eu posso fazer pela minha esposa, o que eu posso fazer pelos meus filhos, o que eu posso fazer para os meus pais, como que eu posso ser realmente um representante de Cristo lá na vida deles. O que Jesus faria se ele tivesse o pai que eu tenho? O que Jesus faria se ele tivesse o filho que eu tenho? O que Jesus faria se ele tivesse a esposa que eu tenho? Como que Jesus agiria em tal situação? E daí a gente para de ter esses casamentos sanguessuga, onde, eu estou casando para ser feliz, mas você também agora entende que vai estar casando para fazer o outro feliz. A gente para desse grande absurdo dos filhos sanguessuga, que é só me dá um celular novo, um PlayStation novo, uma sandália nova, um vestido novo. A gente começa a ver os filhos que colocam o Senhor realmente como filho de Deus na sua vida, entendendo que eles precisam agora representar Cristo lá. Eu começo a entender que eu não venho aqui na igreja apenas para receber a minha bênção. Eu venho aqui na igreja não apenas para ver o que a igreja pode oferecer para mim, mas eu venho na igreja sabendo como que eu posso adorar ao Senhor da melhor forma, independente de quem vai pregar, independente de quem vai cantar, independente do que vai ter. Eu começo a vir para a igreja para ver de que maneira eu posso servir os meus irmãos, de que maneira eu posso servir a liderança da igreja, de que maneira eu posso fazer a diferença. A gente começa a ter outra perspectiva de vida, quando eu realmente reconheço que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele então precisa ocupar esse lugar na minha vida. Você lembra do jovem rico que eu falei? Eu paro de perguntar sobre tanta coisa a respeito de dinheiro. Eu começo a entender que o meu dinheiro, os meus recursos, é também para o reino de Deus. E eu sei que quando a gente fala de dinheiro no mundo de capitalista de hoje, é o que mais pega para todo mundo. Mas eu não consigo entender um cristão verdadeiro que não seja ofertante dizimista. A única explicação é você não reconhecer que a igreja que você vai não seja reino de Deus. E daí eu acho que você está perdendo tempo na igreja. Mas se você se tornou um membro da igreja, entende que isso aqui é reino de Deus, eu não entendo como que existe cristão que não consiga ofertar e dizimar. Mas tem pastor que rouba? Tem pastor que rouba. Se você acha que os pastores dessa igreja roubam, você vai estar pecando, porque você vai estar entregando a tua oferta e o seu dízimo sem alegria e sem voluntariedade. Mas graças a Deus, a igreja aqui é aberta. Se você tem dúvida de onde está sendo investido o dinheiro, todos os membros têm liberdade de vir aqui na tesouraria. Alguns não precisam, que nem tem muita gente falando besteira por aí. Mas não tem como entender uma pessoa que retém dízimo e oferta. Pelo contrário, a prática do Novo Testamento ia muito além dos 10%. Você vai ver as pessoas botando tanta fé, que realmente a mensagem do Evangelho precisava ser expandida, precisava crescer, fazer a diferença, que as pessoas davam muito mais. Era 20, era 30, era 50, era 90%. E eu quero, se Deus me permitir um dia ser abençoado financeiramente, parar de dar o dízimo, parar de dar só 10%. Mas oxalá que eu tenha tanto dinheiro para poder dar 50%, 80%, 90% para o reino de Deus. E o resto daí eu uso para viver. Mas eu não vou levar nada daqui. Então nós precisamos entender isso, meu irmão. Quando o Senhor é visto como realmente o Filho de Deus, aquele que veio trazer a salvação para o mundo, a minha vida muda, a minha maneira de ver as pessoas muda, a minha maneira de dizimar, ofertar, de ver o dinheiro muda. Tudo muda a partir do momento que eu entendo que eu sou servo. Isso para quê? Para servir ao meu rei, para servir ao meu Deus. A minha vida é dele, o meu dinheiro é dele, a minha família é dele. E se não for, nada mais faz sentido. Uma outra coisa que é uma característica de todos aqueles que falam, declaram e vivem que Jesus é o Filho de Deus, é que nós aprendemos sobre as prioridades do reino. Nós sabemos muito bem, a partir do momento que eu coloco Jesus no trono da minha vida, eu entendo a prioridade do reino. E a prioridade é bem simples, eu tenho falado isso direto para vocês. O próprio Jesus disse, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Segundo lugar, ame o teu próximo. Ame o teu próximo.
como a ti mesmo. É amar o Senhor acima de todas as coisas. Em segundo lugar, amar o próximo como a mim mesmo. Pedro, que gostava de um pouco de glória para si, que gostava de se aparecer, que gostava talvez de gastar um pouco da sua energia, do seu conhecimento para receber aplausos. E a gente vê, o papo do Pedrão era o seguinte: quando Jesus falou que ele ia ser preso, ia ser morto, olha Jesus, todos esses, esses caras aí realmente eu não boto muita fé, eles vão te abandonar, mas eu não, Jesus, eles sim, mas eu não. E a gente sabe o que aconteceu, né? Foi o homem que negou Jesus, mas ele tinha plena convicção que ele não, porque a prioridade estava nele, no seu orgulho, no seu ego. A partir do momento você vai ver, a partir da experiência que eles têm com Cristo ressurreto, jamais você vai ver Pedro agindo em seu favor. Ele se tornou um dos cabeças na liderança da igreja. E você vai ver Pedro até o fim da sua vida, como diz os pais da igreja, até ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que era indigno de ser crucificado de cabeça para cima como o seu mestre Jesus. Até aquele momento, você vai ver que os seus dias foram gastos nessa prioridade: ajudar pessoas, pregar o evangelho de Cristo. É Deus, é amar a Deus, buscar a Deus e investir em pessoas, levar as pessoas à salvação. E nas suas cartas, 1 Pedro 1:22, ele diz assim: olha, agora que vocês foram purificados pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. 1 Pedro 4:8, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa a multidão de pecados. Você vê ele falando do amor ao próximo, até amor aos inimigos. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está no céu. Irmãos, não existe cristão verdadeiro que não ame e que não valorize pessoas. Não existe. Eu coloco em xeque aquele que bate no peito, diz ser cristão, mas repudia o seu próximo, não ajuda as pessoas. Não tem como. O próprio Jesus foi o maior exemplo disso, e investiu em vidas. Eu falo isso em tempos onde nós somos incentivados o tempo todo pela mídia e pelo capitalismo a inverter as coisas, amar coisas e usar pessoas. As pessoas estão se usando para o seu bel prazer, todo tipo de relação sexual, todo tipo de trambique para crescer financeiramente, trai o chefe, trai o sócio, faz isso, faz aquilo, e a coisa está feia. As pessoas estão se usando e amando as coisas, amando o carro, amando a casa, amando o seu dinheiro, amando os seus bens. Você pode ver isso, gente, no contexto familiar. Morre um pai de família, os irmãos se matam e ficam se odiando por anos, por causa da herança. A relação pessoal não importa, o que importa é o dinheiro. As pessoas, se uma coisinha que alguém arranhou o carro do companheiro, foi abrir a porta lá no estacionamento e bateu, já arruma uma briga, às vezes já agride a outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa não vale tanto, mas o carro vale. Isso é visão distorcida da fé cristã. Isso não é ver Jesus como o Messias, o Filho de Deus, aquele que nos ensinou a amar as pessoas. Então, essas prioridades, elas sempre estão claras para os seguidores verdadeiros de Cristo. Nós amamos pessoas e amamos a Deus acima de todas as coisas. E a terceira coisa, nós aprendemos a ser grato pelo que temos, a ser grato pela vida. Por mais que não tenhamos tudo, aquilo que nós temos, nós somos gratos a Deus. Nós vemos o Pedro, na carta dele, na primeira carta, 3:13, diz assim: olha, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Eu fico em crise, porque eu sou professor de história da igreja, e os 300 primeiros anos da igreja foi perseguição, começando
Começando pelos judeus, pelos fariseus, pelos escribas, que já perseguiam Jesus, e depois você vai ver alguns governadores romanos, como Herodes, que mandou matar Tiago, e depois você vai ver alguns imperadores, começando a partir de 64 com Nero. A partir dali você vai ver muita perseguição, muitos cristãos morrendo, muitos cristãos padecendo, mas é assustador a gratidão que eles tinham à vida e a Deus. Eles entravam nas arenas sabendo que iam morrer, mas estavam louvando e cantando e exaltando o nome do Senhor. Nós vemos Pedro no momento que estava já em perseguição, dizendo: olha, o que importa é a gente estar fazendo a justiça, porque desse jeito nós vamos ser felizes. 1 Pedro 4,13, ele diz assim: alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Parece absurdo quando nós vemos isso. Como é que pode alguém se alegrar no meio do sofrimento? E isso nós vemos também muito evidente no Paulo, né, nas cartas paulinas, um homem que sofreu muito. E daí ele diz: olha, eu aprendi tudo, todas as coisas, eu sei me dar bem, aprendi a passar fome, aprendi a ter fartura, aprendi a estar bem, estar mal, a ter saúde, a não, tudo eu posso, naquele que me fortalece. Que é uma versão talvez um pouco melhor, é tudo suporte naquele que me fortalece. O que o Paulo estava querendo dizer? Gente, o que importa é Cristo. O que importa é Cristo, o nosso maior bem é Cristo. O nosso maior bem é ter o Filho de Deus na nossa vida. Um desses mártires, durante esses 300 primeiros anos, chamado Próbios, em torno do ano 250, ele foi levado preso por ser cristão, e foi drasticamente espancado, semana após semana. E toda semana ele era levado para oferecer um sacrifício pagão. Ele, como não oferecia, e na última vez que ele foi levado, a resposta dele foi a seguinte: a cada espancamento, a minha fé se fortalece, pois percebo que o melhor da vida ninguém me tira. Irmãos, isso é característica de alguém que entendeu que Jesus é o Filho de Deus e colocou Ele no centro da sua vida. Tem um poeta brasileiro que ele fez uma música, e gosto muito, e diz assim: pode me faltar o sol, pode me faltar sua luz, só não pode me faltar Jesus, Jesus. Pode me faltar o bem e o alvo não alcançar, mas Jesus, o pão da vida, não pode faltar, não pode não. Seu nome é Jesus, caminho certo para seguir. Suas pegadas estão no chão, vou em sua direção, para ser um vencedor. Seu nome é Jesus, caminho certo para seguir. Coisa linda, irmão. Suas pegadas estão no chão, vou em sua direção, para ser um vencedor. Pode me faltar o sol, pode me faltar sua luz, só não pode me faltar Jesus, Jesus. Ainda que o dia vire noite, ainda que você perca tudo, há um tesouro bem maior, Jesus, a luz do mundo. Se coloque em pé. Seu nome é Jesus, caminho certo para seguir. Suas pegadas estão no chão, vou em sua direção, para ser um vencedor. Oh, aleluia. Irmão, nós vamos encerrar com oração. Eu não sei se você já teve a ousadia de Pedro,
para reconhecer que Ele é Deus, o Filho de Deus, o Messias que nós esperávamos, é aquele que trouxe salvação para o mundo. Mas se você não fez, faça isso. Coloque Jesus no trono da sua vida, porque você pode saber responder todas as perguntas que a humanidade te fizer. Se você não souber responder na essência quem é Jesus, de nada faz sentido, e você vai para o inferno. Coloque Jesus no trono da sua vida, reconheça Ele como Filho de Deus. Feche teus olhos e vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela ousadia de Pedro ter declarado isso. Mas muito mais obrigado, porque nós, olhando para a vida de Pedro, nós conseguimos ver isso na prática. Deus, vivemos num país cristão onde muitos têm falado que Tu és Deus sobre a vida dele. Muitos têm falado que Tu és Cristo. Mas nós precisamos, Senhor, viver na prática, abrindo mão do mundo, abrindo mão, Senhor, dos prazeres mundanos, abrindo mão, Senhor, da vontade de ser famoso, da vontade de ser rico, da vontade, Senhor, de ter sucesso diante dos homens. Não, nós queremos é ser servos, queremos ser escravos Teus, queremos fazer a Tua vontade, pois Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aplauda o Senhor.